Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Diário Podcast para você aqui nas lentes da Diário TV. Já começo agradecendo a sua audiência, a sua participação, a sua paciência também de estar conosco, dedicando um pouquinho do seu tempo para acompanhar os nossos conteúdos aqui do Diário Podcast. Você sabe, né? A gente está também em Nova Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto. O Diário TV hoje está nesses municípios, então já deixo o meu beijo especial, o meu agradecimento especial a você também, que está em uma dessas cidades aí nos acompanhando. Tenho recebido as mensagens de vocês aí pelas redes sociais. Um beijo no coração de todo mundo. O Diário Podcast está com uma missão recente aí de mostrar para você, teresopolitano, né, a nova composição do nosso legislativo a partir de 2025. Então você está conhecendo aqui nas entrevistas os nossos novos vereadores. Tem muita gente nova, tem muita gente que está voltando, tem muita gente que retorna ao Legislativo. Então, a gente está mostrando um pouco dessas pessoas que vão, né, ocupar o cargo de vereador a partir de 2025. Hoje estou com um veterano aqui, apesar de ser muito jovem ainda, um veterano da vereança. Já estive junto com ele em vários programas, várias entrevistas, né, vários assuntos importantes. Já estivemos juntos em crises, já estivemos juntos em momentos felizes, outros nem tão felizes, outros nem tanta crise assim, mas, né, temos uma história aqui dentro do jornalismo da Diário TV com o meu amigo Maurício Lopes, que está aqui comigo hoje para a gente bater um papo super legal sobre essa nova etapa na carreira política, né, do político Maurício Lopes. A gente estava falando aqui em off um pouco da tua campanha, né? Você falava um pouco das nuances da campanha. Mas eu queria começar te perguntando, Maurício, qual é a principal diferença do Maurício Lopes, lá das nossas primeiras entrevistas, ainda com cabelos sem a tonalidade branca, né, Maurício? Que nossos cabelos não eram brancos. Já está diminuindo os cabelos. Então, para esse mandato de hoje, que é um mandato que eu sei que para você tem uma figura de superação, tem uma figura de uma nova etapa da tua vida, de uma nova significação da tua vida. Mas qual é a principal diferença daquele político para esse político de hoje? Então, Anderson, primeiro deixar esse grande abraço a você, agradecer pelo convite, né, de estar aqui no seu programa, nesse podcast importante para Teresópolis. A população de Teresópolis estava com saudade de você na telinha da TV. Legal, É bom ter você de volta. Que bom, que bom. Mas assim, a gente amadurece, né, com esse tempo que a gente está no Legislativo, né? Eu estou indo para o 4º mandato. Vivemos muitas fases importantes da nossa cidade dentro do Poder Legislativo, então você acaba amadurecendo em todos os sentidos, né? E como você muito bem disse, né, um momento meu de superação, eu acho que durante a nossa fala aqui a gente deve comentar alguma coisa a respeito, mas a gente, quando passa por determinadas situações, muitas coisas deixam de ser prioridades, né, e outras coisas até muito mais simples ressignificam, passam a ser. Então, assim, a gente amadureceu bastante nesse período todo que a gente está na Câmara de Vereadores. Caramba, já são 4 mandatos. Olha, parece que foi ontem que eu entrevistei o calouro na vereança, Maurício. Muito bom. Cara, assim, a população acaba conhecendo muito, né, da vida do vereador, pelos disse-me-disse, né? Alguém contou, mas poucos se aprofundam mesmo, né? Aos seres humanos vereadores, né? Não pode esquecer que são seres humanos, né? E você passou aí nos últimos anos, né, por momentos delicados, teve que fazer um tratamento de saúde. Muita gente ficou muito apreensiva, né, com o teu estado de saúde, mas é isso que você acabou de falar, né? Muito do que você viveu e vive até hoje ressignificou momentos, ressignificou pessoas, ressignificou prioridades na tua vida, né? Queria que você falasse um pouco desse momento que você viveu, até porque é a primeira oportunidade que a gente está tendo, né, de falar sobre isso. Então, antes eu, mais ou menos 1 ano e 2 meses atrás, um exame de rotina, eu estava fazendo atividade física normal, né? E aí procurei uma endocrinologista, falei, vou procurar uma médica para poder ver se estou precisando tomar uma vitamina, alguma coisa. E reclamei de uma dor na lombar. E aí ela falou assim, quer que eu peça uma tomografia para ver se você está com alguma hérnia de disco, alguma coisa assim, que você está fazendo esforço físico? Eu falei, quero. E aí fui fazer a tomografia da coluna cervical. Não tinha nada.
na lombar, nada, absolutamente nada. Mas a médica que deu o meu laudo, ela viu uma mancha no meu peito, uma massa. E aí mandou eu fazer uma tomografia de tórax. Eu fiz essa tomografia de tórax. E aí a gente foi surpreendido com um tumor que estava com 6 centímetros. Já muito grande. Bem grande. E eu assintomático, não sentia nada. E assim, eles falam que ele estava encapsulado, ou seja, estava ali guardado. Sim. Meu organismo ele se protegeu. Isso. E aí comecei a correria para tratar, para ver o que ia ter que fazer, se ia fazer quimioterapia, radioterapia, cirurgia. E aí fiz a biópsia. E aí, infelizmente, deu um tumor maligno. E aí que a família ficou mais apreensiva ainda, né? Porque assim, durante várias vezes na Câmara mesmo, eu sempre lutei com essa questão do câncer aqui em Teresópolis, do hospital, ter que atender as pessoas. E, tive esses problemas na minha família. Então, assim, volta um filme na sua cabeça de tudo. E eu consegui operar quase que 6 meses depois. Eu operei 22 de janeiro de 24, né? E quando eu fiz essa cirurgia, esse tumor ele já estava com 10 centímetros. Ele avançou. E o problema foi que ele desencapsulou, né? O tumor ele abriu, ele aderiu ao meu pericárdio no coração. E durante o procedimento eu tive uma intercorrência, que foi uma parada cardíaca. A gente ficou quase 4 minutos conversando com o Papai do Céu. Mas graças a Deus e graças aos bons médicos que a gente tem, né, eles conseguiram reverter e a gente consegue estar aqui para contar essa história, né? Em fevereiro, quase 30 dias depois dessa cirurgia, eu tive novamente uma intercorrência. Comecei a sentir muitas dores no peito, não sabia o que era ainda. E aí dei entrada no hospital, eles já ficaram preocupados, achando que poderia ser um trombo, né? Por conta da cirurgia, que foi uma cirurgia de grande porte, que eu tive que abrir uma parte do peito, né? E aí tratamos, fiquei no CTI uma semana, era uma pericardite, porque onde eles mexeram acabou inflamando. Fiz uma pericardite e um derrame de pleura, né? Mas tratei, ok, ficamos bem, graças a Deus. E muita gente disse, né, nossa, foi um achado, né, isso. Eu falei, não, foi mostrado. Foi mostrado, Foi exatamente. porque Deus que me mostrou isso. E eu faço questão de frisar isso sempre, Anderson, porque assim, na minha vida tudo aconteceu com permissão de Deus. Né? E eu tenho certeza mais do que absoluta que eu estou aqui hoje por permissão dele. Né? Então, foi mostrado para mim e eu consegui a tempo, com a ajuda dos médicos, resolver. E vamos em frente, né, tocando a nossa vida. Depois dessa questão toda da saúde, a gente entrou novamente na questão eleitoral. No processo eleitoral, né? Logo em seguida, né? E aí, assim, eu tenho o histórico de montar o meu partido, de organizar o meu grupo, né? E graças a Deus, todas as eleições que a gente construiu isso, eu sempre consegui, né, ser eleito e trazer mais um comigo, né? Foi em 2012, veio o Luciano de Vargem Grande, em 2016 veio o Rony, em 2020 veio junto comigo o Amós, e agora a professora Amanda, que é uma honra ter a professora Amanda com a gente na Câmara, que eu tenho certeza que é uma pessoa que vai... Conversamos aqui com ela, o que a gente chama de quadro qualificado dentro da política. Muito. Um quadro a Amanda qualificadíssimo. vai fazer muita diferença no Poder Legislativo, vai oxigenar muito aquela casa, principalmente nas pautas relacionadas à educação. Eu tenho certeza absoluta que ela tem um conhecimento técnico muito grande com relação a essa questão toda. Maurício, essa questão do teu tratamento, eu também tenho uma proximidade muito grande, né? A minha esposa é do INCA, trabalha no INCA há 20 anos, então isso para mim é muito presente, porque eu acabo compartilhando a vida dela todos os dias, não tem jeito. Conheço esses dramas, ouço muitas histórias. E a questão do tempo é primordial, né, para o tratamento. Hoje a gente tem o INCA, por exemplo, uma referência na América Latina em termos de tratamento, operação, cirurgia, intervenção, mas sempre com essa questão da premissa do tempo, né? O tempo é muito importante. É verdade. E eu lembro que o vereador Maurício Lopes, no começo, nos seus primeiros discursos, né, na sua primeira... E você sempre foi um cara muito combativo à questão da saúde, né, da má estrutura da saúde.
Sim. Eu lembro de discursos seus muito inflamados a respeito disso. Você sempre chamava muita atenção dessa questão do tempo. As pessoas não podem esperar, não pode esperar tanto tempo para fazer um exame, não pode... Hoje você viveu na pele o quanto isso é importante, né? O quanto isso, enquanto o acesso à saúde é muito mais do que apenas números, muito mais que apenas confabulações, termos referenciados entre uma instituição e outra. É a vida das pessoas, né? É a vida das pessoas. E eu tenho falado muito, e para você, eu fico muito à vontade de falar isso, porque eu sei que é uma prática da tua vida legislativa. A gente precisa de pessoas preocupadas com pessoas dentro do legislativo e do executivo. Porque a preocupação não pode ser número, não pode ser ampliação de leito, a preocupação não pode ser uma via, uma cidade digital, um carnê de IPTU digital. A preocupação tem que ser: o meu cidadão está conseguindo fazer o exame para diagnosticar precocemente, para ele ter qualidade de vida e recuperar a sua qualidade laboral? Essa tem que ser a prioridade. Em algum momento a gente perdeu esse objetivo do bem-estar social e voltou as lentes, as câmeras e os holofotes todos para a produtividade. E se tivéssemos alcançado a produtividade, ainda estava bom. Sim. Né? Não é o ideal, mas ainda estava bom. Mas nem isso. Se esqueceu as pessoas e se priorizou algo que não foi nem alcançado. Eu queria perguntar ao vereador Maurício Lopes, que em 2025 vai encontrar, né, à sua frente um cenário de terra devastada, que pode ser que você considere parecido com outros cenários de terra devastadas que você chegou, mas o buraco é um pouco mais embaixo, né? Sim. A gente está com um problema um pouco mais sério. Como é que você vê essa questão? Primeiro, da atuação do vereador como um representante das pessoas, com interesses das pessoas e não corporativos, e essa premissa de uma situação de emergência administrativa que a gente vive hoje. Então, Anderson, a gente tem hoje eleito um vereador, presidente da Câmara, eleito prefeito da nossa cidade. Eu já estou com o Léo já há algum tempo no Poder Legislativo e conheço a capacidade dele de administrar e de fazer as articulações necessárias para que a gente possa conseguir, de fato, até mesmo construir o hospital, que foi até a promessa da campanha dele. É uma coisa que eu, desde 2018, já vinha falando bastante sobre isso, a questão de Teresópolis ter a sua independência na questão da saúde, porque... E eu sempre citei o exemplo de que, por exemplo, Guapimirim, Magé, São José do Vale do Rio Preto, Carmo, Sumidouro, Cachoeira de Macacu, municípios muito menores do que a gente, tem a sua retaguarda, e Teresópolis não tem. E também sempre disse que não é que a gente fazer um hospital vai abandonar o serviço que até hoje é prestado para Teresópolis através das outras instituições. Não, eu acho até que a gente precisa melhorar isso, aumentar o convênio e fazer com que a cidade tenha realmente retaguarda de saúde para que a gente não tenha que ficar levando pessoas para fora daqui. Mas eu pretendo dedicar o meu mandato a ajudar o atual prefeito a realizar essas questões na saúde da nossa cidade, principalmente. Então, assim, quero estar à disposição, quero estar junto, para que a gente possa realmente entregar isso para o povo de Teresópolis. Não só eu sofri na pele, mas eu acompanhei o sofrimento de pessoas da minha família, de amigos, né, de pais de amigos nossos. E, infelizmente, essa é uma doença que tem avançado muito nos últimos tempos. Acredito que por diversos fatores, mas acho que o principal é a nossa alimentação. Né? Infelizmente, a gente, na vida que a gente leva, na correria e tal, a gente come de tudo, come errado, come besteira, e aí as consequências vêm com o tempo. Né? Mas também pode ser que tenha as questões já genéticas da família, enfim. Mas, e para isso, a gente precisa realmente ter política pública, né, voltada especificamente para isso. Anderson, eu tenho, depois que as pessoas tomaram conhecimento pelo que eu passei, né, eu tenho feito por algumas pessoas o que fizeram por mim. Porque no primeiro momento, quando você recebe essa notícia, você toma um baque. Claro. Né? E aí você fica sem saber qual o seu destino, né, até onde você consegue chegar. E eu conversei com pessoas que me motivaram muito, que me encorajaram. E isso foi fundamental para mim, para que eu pudesse atravessar todo esse processo sem se entregar.
E eu tenho feito isso com algumas pessoas que me ligam, me perguntam, mandam mensagem, e a gente conversa, e é importante você manter a sua mente firme, para que você não se entregue, porque tudo tem jeito, né? E principalmente quando você está com fé em Deus. Então é por isso que é importante a gente estar dialogando com as pessoas que passam por esse problema, e que muitas pessoas ainda vão viver isso. Sim, sem dúvida. E para isso a gente precisa, assim, que a prefeitura, né, o poder público municipal tenha isso como prioridade. Porque, como você disse, que eu já falei na Câmara há alguns tempos, quem tem câncer tem pressa. Não adianta. Um dia ali que você perde pode já ser preponderante para a tua qualidade de vida. Exatamente. Então eu tenho fé que o Leonardo vai fazer um bom mandato, que ele vai conseguir entregar para a população, principalmente essas questões relacionadas à saúde. E a gente tem ouvido aqui a maior parte dos vereadores que passaram por aqui, ou que estão voltando, ou que já têm algum tipo de experiência, fala da questão da saúde, né? E não é uma questão exclusiva de Teresópolis, mas, e aí eu tenho que ser muito sincero com vocês, gente, eu tenho que pensar em Teresópolis. Né? Exatamente. É um fenômeno mundial, é um fenômeno brasileiro, estadual, o Rio de Janeiro está com a saúde ruim. Eu não quero saber, desculpa, mas eu não quero saber. Eu quero ver o que Teresópolis pode fazer enquanto município para que as pessoas daqui não sofram. Ou sofram esperando por uma consulta, sofram esperando por um exame que precisa ser feito. A gente tem gente aqui que está esperando há 2 anos para fazer um exame de imagem para decidir se vai operar ou não. 2 anos? Inclusive, você falando nisso, assim, me vem à cabeça algumas campanhas que a gente vê acontecendo de Outubro Rosa, Novembro Azul. Isso aí. Pô, legal. Tem gente que faz isso para fazer o quê? Matéria para botar na rede social? Só. Mas e a retaguarda? Tem estrutura para fazer mamografia, para fazer os exames? Posso fazer o exame? É só o exame de toque ou vou precisar de uma mamografia depois? Vou ter como fazer? Então, assim, antes de começar a campanha, já tem que estar com toda a estrutura pronta. E até o conselho que eu dou para o novo prefeito, né? Vamos fazer a campanha? Vamos. Mas na hora que iniciar a campanha, tá bom, onde é que a minha esposa vai fazer o exame? É ali, tá a estrutura pronta, tá todo mundo aguardando. Onde ela procura o médico especialista quando precisar, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Exatamente, né? Que é preventivo. Então, se é preventivo, tem que ter estrutura pronta, não é só dizer que a pessoa tem que fazer. O poder público tem a obrigação de entregar isso para a população, para que a gente, de fato, né, tenha tempo de salvar a vida de quem realmente ali encontra algum problema no diagnóstico. Para a gente finalizar um pouco essa questão, para falar de outros assuntos que a gente vai ter que falar, durante muitos anos, né, algum tempo atrás, o diagnóstico de um câncer foi quase como uma sentença de morte. Isso durante muitos anos. Vou ter que ver o que eu vou fazer com esse restinho de vida. Isso mudou. A tecnologia dos medicamentos, a tecnologia dos tratamentos, as intervenções cirúrgicas. Eu vivo isso há 20 anos, minha esposa trabalha na área. Mudou muito essa questão. Hoje a gente tem um índice de recuperação gigante, com tecnologia, medicamento e intervenção. Só que depende muito, preponderantemente, 100%, mais do que 100%, do tempo de diagnóstico e busca por esse tratamento. Não tem jeito, gente. Então não adianta a gente fazer campanha do Novembro Azul, Outubro Rosa, se o meu cidadão lá da ponta do morro vai ficar 2 anos esperando uma consulta para fazer o diagnóstico dele. Então, exatamente. Não adianta, gente. É muito bonito, é importante sobre vários aspectos, mas a gente precisa pensar da forma pragmática, porque quando se fala dessa doença, tem que ser objetivo, tem que ser rápido, eficiente. A gente tem instituições rápidas, eficientes e objetivas. Só que eu preciso dar acesso a essas pessoas. Ninguém chega hoje lá na porta no Instituto Nacional do Câncer, bate a porta e fala, você me atende? Não existe isso. Você precisa ser referenciado pelo teu município para estar lá. Maurício está aqui como prova. Não existem atalhos para isso. Existem caminhos que precisam ser traçados e precisa virar política pública, não política partidária. Tem que ser pública, tem que deixar legado. A minha estrutura da saúde é essa e pronto. Concordo com o Maurício.
acho que o Leonardo vai fazer uma boa gestão na saúde, porque ele está muito bem intencionado e tem buscado a orientação e a interlocução de pessoas que trabalham com isso. Ponto positivo, né? É uma pessoa que ouve. Você passou pela presidência da Câmara, é o que mais o presidente da Câmara tem que fazer, é ouvir. É importante. Você exercer, né, a tua capacidade de ouvir e dali, a partir da escuta, você colocar à frente aí a partir das necessidades. Então o Léo tem isso. E tem lá, com requintes de muita qualidade, uma assessoria entre os vereadores que vai ser muito importante para o governo, né? Muito importante. Então, para a gente finalizar essa questão da saúde. Agora, Maurício, vamos falar de coisas mais espinhosas. A gente está com uma questão orçamentária, não me lembro de um caos. A gente passou 6 anos sem pagar nenhuma dívida, praticamente. Você está lá dentro, você está vendo. Como é que a gente chegou a essa situação? Porque, assim como você ouviu também, eu ouvi muito, eu estava longe do jornalismo, mas atuando na área da saúde de uma forma indireta, eu ouvia muitas pessoas falando assim, mas essa Câmara não vai fazer nada, o cara não está pagando, essa conta vai chegar. A conta chegou. E como é que a gente chegou a esse ponto, Maurício? Infelizmente, a gente sabe que a gente tem um orçamento. Nesse orçamento, muita coisa ali já está realmente comprometida. 70% do orçamento do município é folha. Né? Não vi chegando tantos recursos de fora para Teresópolis a nível de interlocução com parlamentares para trazer as emendas. Algumas coisas chegaram, mas não a ponto da gente poder aproveitar esse recurso para fazer grandes coisas. Teve parlamentar que voltou atrás, né? Espera um pouquinho, não vou colocar esse recurso agora. Nessa questão, especificamente falando, eu vejo o Leonardo como um cara bem articulado. Ele já está trabalhando isso. Porque se a gente tem um orçamento comprometido, a gente tem que tentar fazer alguma coisa com dinheiro novo. E o dinheiro novo que pode chegar na cidade são as emendas parlamentares e até mesmo projetos que você precisa apresentar nos ministérios, porque Brasília tem dinheiro. Basta você apresentar os projetos e trazer muito recurso. Quantos projetos a gente está apresentando ao longo? Sim, sem dúvida. Agora, em contrapartida, a gente sabe que existe uma realidade em Teresópolis, que são os precatórios, que têm trazido aí um grande dano aos cofres do nosso município. Vira e mexe, a gente tem aí os sequestros sendo realizados nas contas, que pega, seja quem for o governo, desprevenido e acaba deixando muita coisa para trás. E acaba que, seja quem for o governo, vai ter que elencar prioridade ali naquele momento. A gente sabe que o Leonardo vai ter muita dificuldade nesse sentido, porque Teresópolis tem muita dívida de precatório e, assim, apesar de também ter uma movimentação acontecendo em Brasília, que pode ser que ajude os municípios nessa questão. É importante acompanhar de perto para que a gente possa ter um pouco de paz para caminhar, principalmente no primeiro ano de mandato. O primeiro ano de mandato de qualquer prefeito é muito difícil. Você trabalha com um orçamento que não é seu, Exato. Foi feito pelo antecessor. Você pega aquela coisa do apagar das luzes, que a gente está vendo acontecer agora, né? Sim, e aí tem muitos contratos que ficam sem pagar, vai ter que honrar pagamento. Vai chegar janeiro, vai ter que se virar para poder pagar a folha dos servidores. Então, assim, o impacto ali no primeiro momento ele é muito grande. Então, é importante essa transição que está sendo feita para que eles possam chegar na prefeitura com um mínimo de planejamento para não deixar as coisas desandarem logo no primeiro mês de governo. Mas eu acredito também que ele vai ter apoio do Poder Legislativo para que a gente possa, juntos, somar força por Teresópolis. E eu falo para todo mundo, gente, a eleição acabou. Agora o prefeito, o prefeito que foi eleito, ele está pilotando uma nave que você está dentro. Então você não pode torcer para o piloto morrer. De jeito nenhum. Vai cair com todo mundo dentro. Então, se cair, vai todo mundo junto. O que a gente precisa fazer é somar forças para que a gente possa fazer Teresópolis funcionar. Então, assim, por isso que eu disse no início da nossa conversa, eu quero colocar meu mandato à disposição para que a gente possa fazer o melhor por Teresópolis. Não tem que ter nenhum tipo de vaidade, briga de nada. Agora é hora de somar força. E aí a Câmara vai precisar ter
esse discernimento, né, desse empréstimo que vai ser necessário, né? Porque efetivamente a gente vai precisar de uma coesão da Câmara no sentido de que algumas medidas vão precisar ser tomadas, não vai ter jeito. Sem dúvida. Vão chegar projetos, vão chegar questões que podem ser até antipáticas, podem ser antipopulares, mas que são coisas que serão necessárias, né? A Câmara vai precisar ter esse discernimento. E aí, nesse sentido, como é que você vê essa nova composição, esses novos nomes que chegaram, né? A Câmara praticamente reelegeu quase todos, né? Já tivemos 14 vereadores reeleitos. Dos 14, nós tivemos apenas 3 vereadores que perderam a eleição, que foi o Amós, o Teco e o Elias Maia. E o Leonardo não foi candidato, foi candidato a prefeito, e o Zé Carlos da Estufa acabou conseguindo eleger o filho. Né? O Vitinho está lá com a gente. Então, assim, então tem 15. Né? Então, assim, eu vejo que já existe ali um bom relacionamento, né, entre os parlamentares que permaneceram na casa, e os nomes novos que chegaram são pessoas que, sem sombra de dúvida, vão chegar para somar, vão chegar para somar força com a gente nessa batalha que vai ser ajudar Teresópolis a avançar. E aí eu falo ajudar Teresópolis a desenvolver, porque crescer desordenadamente. Então a gente precisa ajudar a nossa cidade a desenvolver. Apegando um pouco desse teu comentário aí, né? Eu fiz essa queixa aqui, inclusive, com o próprio Leonardo, né? Na entrevista com ele. Eu estou cansado de ouvir que Teresópolis é uma cidade com muito potencial, que a gente tem todas as potencialidades, né? Já vi PowerPoint de tudo quanto foi jeito de gente falando sobre essas potencialidades. É no turismo, é na agricultura, é nisso, é naquilo. Tá, eu quero saber, de verdade, quando a gente vai deixar de ser potência, né, usando um termo filosófico, né, vamos deixar de ser potência para virar realidade, realização, benefício à população. Eu falei aqui que eu não me importava de jeito nenhum que uma administração pública em Teresópolis apresentasse um déficit no final do seu mandato. Chegou o final do ano no exercício lá e está no vermelho em um pouquinho. Se dessa forma toda a população fosse atendida. Eu acho que esse é o nosso lucro. O lucro é um lucro social. Todo mundo tem que ser bem atendido em todas as suas necessidades, mesmo que administrativamente a gente tenha um ou outro percalço, porque é difícil. Todas as cidades têm essas dificuldades. Mas quando você persegue o lucro, quando você persegue o resultado, né, essa coisa das gestões empreendedoras, eu tenho uma certa resistência já há muito tempo. Perdi a paciência. Não sei se é a idade, eu já sou avô, já estou meio impaciente, não sei se é isso. Mas você também comunga dessa questão de até quando a gente vai ouvir que Teresópolis é uma cidade de potencial? É verdade. Eu acho que o prefeito vai ter que chegar e colocar realmente, como você falou, colocar na mesa a realidade de Teresópolis. Está aqui. É isso que a gente está encontrando. Precisamos elencar prioridades. Então, vamos... O esporte é importante, a situação tal é importante, tudo é muito importante, mas a saúde é muito mais. Então, vamos priorizar a saúde, vamos priorizar a educação, enfim, o prefeito, ele precisa compartilhar realmente isso com a população. É verdade. A gente precisa compartilhar, olha, esse é o nosso orçamento, essas são as nossas dívidas, e é isso que a gente tem para poder ajustar. Estou buscando recurso em Brasília, estou fazendo contato com os parlamentares do estado do Rio de Janeiro, lá em Brasília, para trazer ajuda para Teresópolis. Pode ser que a gente consiga 5, 10, 50, 100 milhões? É possível. É possível. Eu acredito que seja possível, né? E até oriento a cada colega nosso vereador que também faça a sua parte. Eu já fiz muito disso, né? De ir atrás do deputado, ir atrás do deputado que você conhece, que tem relacionamento, fala, poxa, manda lá um recurso para ajudar a educação, ajudar a nossa saúde. Já fiz bastante isso. E eu acho que a gente precisa acelerar esse processo, não deixar tudo somente nas costas do prefeito. Fazendo assim, a gente vai conseguir ajudar Teresópolis a andar para frente. E sem vaidade, que quando você trabalha, você precisa dar o crédito daquele trabalhador, né? Então, o prefeito vai entender que, se for o vereador fulano de tal, conseguiu X milhões para investir em algum programa de saúde, traz o deputado, traz o vereador, vamos mostrar para a cidade quem é que está conseguindo trazer, fazer, realizar.
e aquilo é uma conquista para a nossa cidade, né? E eu acredito que a gente vai conseguir fazer dessa forma. Isso é importante que o Maurício está falando, gente. Vou fazer aqui um adendo dessa questão, porque muito deputado, e quando eu falo muito, é muito mesmo, desistiu de fazer isso com Teresópolis. Ah, porque a cidade não merece? Porque a gente cometeu algum erro? Não. Porque, primeiro, ou a verba vinha para cá e não era, né, aplicada como deveria ser, na sua função real, ou ela vinha, era aplicada e o cara ganhava os louros para ele. Não dava o reconhecimento devido, né? Por questões de vaidade, por outras questões, isso não pode acontecer. por escolha. Aí, gente, me desculpe, aí eu tenho que entender os deputados. Porque, olha só, a questão da emenda parlamentar discricionária, ela é uma questão muito sensível para o parlamentar. Porque aquilo ali é a forma como ele pode, um elemento, uma ferramenta dele, de dar a resposta ao eleitorado dele. E assim como o vereador Maurício Lopes tem o eleitorado dele, você imagina um deputado estadual, um federal, um senador. A coisa só vai crescendo. Então, a resposta que ele precisa dar é muito maior. E aí o cara pega a única ferramenta praticamente que ele tem, né? Fora a legislação, que é uma questão menor, mas a emenda parlamentar talvez seja a maior ferramenta do deputado. E aí você pega essa ferramenta, utiliza essa ferramenta e não dá o crédito para o cara, aí, primeiro, é uma tremenda de uma sacanagem, né? Em primeiro lugar. E segundo, você desmotiva o parlamentar a trabalhar isso. Eu tenho certeza absoluta que o Leonardo não vai fazer isso, porque não é nem da questão do caráter dele. Ele é um cara que sempre reconhece, né, e sempre o fez em todas as funções que eu tive relação com ele. Seja como quando foi secretário, seja quando foi presidente da Câmara, seja quando foi vereador, enfim. Quando trabalhou na Câmara, ele sempre teve essa capacidade de reconhecer as ações. Mas você precisa saber também que, às vezes, né, um administrador público, um prefeito que não reconhece e que não permite reconhecimento, ele repele ao invés de atrair. E tudo que a gente não precisava era isso. E acabou acontecendo, né, Maurício? A gente tem 92 municípios no estado do Rio de Janeiro esperando todo mundo assim, socorro. Né? Vem cá, eu te ajudo. Então, vai migrar para algum lugar, porque exatamente. Esse parlamentar, ele, acima de tudo, ele precisa ser, o lucro do trabalho dele é o voto, ou seja, é o reconhecimento daquela cidade que ele está lutando por ela. Então, se ele não tem dentro daquele ambiente, né, um reconhecimento, ele vai procurar algum lugar que reconheçam que o esforço dele tá servindo para alguma coisa para aquela cidade. E outra coisa, o Maurício falou bem, é um esforço, porque não é fácil, gente. É só o deputado ir lá e colocar o nome de Teresópolis que a emenda sai automaticamente. Não, senhor. É um trabalho de justificativa, é dinheiro público, é responsabilidade. Ele precisa prestar conta disso, inclusive, depois. Então, ele faz um projeto, esse projeto precisa ser defendido com uma boa justificativa, com a forma de ser plausível ou não. Ele passa por comissões, é avaliado pela direção da Câmara. Olha só, é um esforço, tá, gente? Aí tu imagina, tu faz todo esse esforço, tu bota o teu gabinete para fazer isso, aí bate na cidade o recurso é utilizado, e a gente esquece o deputado. Não foi nada não. Foi nada não? Não foi ninguém que fez. Não foi ninguém que fez, né? A nossa gestão é maravilhosa. Nem foi. Mas não pode acontecer. Você, Maurício, sempre teve um perfil combativo, né? Mesmo como presidente da casa, você sempre teve um perfil combativo, no sentido de levantar as questões, dar fala às pessoas, né? Eu acho que a última audiência pública na Câmara que eu lembre foi contigo. Foi. Eu acho que foi. Acredito que sim. Agora foi um lapso aqui, mas eu acredito que a última audiência pública foi realmente na tua gestão. E as audiências são importantes. A gente ouvia a população, dar voz às pessoas, né? Ouvia a demanda de outras regiões da nossa cidade. Teresópolis é um município muito grande. E a gente precisa ouvir o clamor das pessoas que estão distantes. E esse é o momento. Dentro do Poder Legislativo é o único momento de uma fala de um cidadão que trabalha, por exemplo, na agricultura, de trazer lá e trazer a realidade da região dele, né, para que a gente possa transformar isso em propostas de política pública.
Eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque por isso que eu levantei esse assunto da audiência pública, né? Eu, quando estive envolvido com projetos extensionistas e relacionados à comunidade, eu ia muito às comunidades com os alunos, então a gente criava uma relação ali. E eu ouvi de uma senhora uma vez uma queixa dela muito, muito própria, né? Que ela dizia o seguinte: meu filho, ela me chamou até de professor, professor aqui não vem não. Não vem nem o pessoal para limpar, não vem, o caminhão de lixo não vem aqui. Nunca vi um agente de saúde aqui na minha escada, né? Que ela morava numa servidão. Ou seja, a gente tem comunidade. Eu não estou falando nem numa comunidade quilombola, não. Eu estou falando de uma comunidade que fica a 15 minutos da prefeitura, né? Sim. 15 minutos ali, tu chega nessa comunidade que eu estou falando. Mas tem muita gente que está invisibilizada. Essas pessoas não se sentem representadas pelo poder público na sua, né, figura da prefeitura, do prefeito. O que essa senhora está reclamando não é que o prefeito tinha que estar lá na rua dela, não. Não tem ninguém da prefeitura que vai lá, nenhum servidor, sabe, que vai lá para perguntar se ela está precisando de alguma coisa. Eu estou falando de comunidades que têm dificuldade mesmo, gente, de acesso à informação, muitas têm dificuldade com documentação. As pessoas não conhecem os seus direitos, né? Eu estou aqui diante de um operador da justiça também, como eu, né? Maurício também é advogado. Tem muita gente que não tem o conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, não sabe. Então, o que essa pessoa está me dizendo o Estado não está chegando a mim. Sim. E aí fica difícil, né, para quem estudou, inclusive o Estado, como a gente estudou, imaginar que uma pessoa viva sem a presença do Estado ali, né, no dia a dia dela. Você consegue imaginar isso? Eu me vi diante de uma situação muito difícil, porque é reconhecer que o Estado faliu nesse sentido, né? Ele não está atendendo essas pessoas. Como vereador, como uma pessoa combativa, como é que você se vê diante de um ato como esse? Realmente a gente tem essas reclamações, mas mais uma vez aqui eu venho reforçar a minha expectativa numa boa relação institucional entre o Legislativo e o Executivo, a partir de 25, e que a gente possa juntos, né, tomar as medidas que serão necessárias para poder atender a população. A Câmara, durante algum tempo, foi até por iniciativa do presidente, Leonardo, nós fizemos a Câmara itinerante, onde a gente fazia muitas visitas às comunidades e trazia essas demandas. E aí, logo depois chegou o período eleitoral, esse programa teve que ser suspenso para que a gente não tivesse problema eleitoral. Mas é uma sugestão também que a gente, na próxima legislatura, seja quem for o presidente, que a gente retome com esses projetos para que a gente possa, junto com o prefeito eleito, dar a resposta para a população. Maurício Lopes é um candidato à presidência da Câmara? Olha, às vezes eu até penso, mas eu acho que não sei, está cedo ainda para poder discutir essa questão. Está cedo mais ou menos. Né? Vou deixar ainda um pouquinho. Dezembro está batendo a porta aí. Né? Vou deixar andar mais um pouquinho, mas se for da vontade de todos os colegas vereadores, a gente Porque assim, eu estou brincando com você, mas você é uma pessoa que já ocupou o cargo, você é uma pessoa que tem experiência e tem um perfil mediador, que é o que a gente vai precisar. E o Leonardo, apesar dele ter uma boa base, né, dentro da Câmara, ele vai precisar construir uma base sem dúvida, grande, né? Dúvida, E ele vai precisar pensar também nessa questão da figura do presidente. Olha, parece fácil, mas é muito difícil ser presidente da Câmara. Eu sei disso. E aí, um exemplo disso, eu estava até conversando essa semana sobre esse assunto, a maioria dos presidentes de Câmara estão inelegíveis. Hoje, se você for lá naqueles retratinhos que tem lá no painel lá da Câmara, só tem 2 presidentes elegíveis. Maurício Lopes e Leonardo Vasconcelos. Todo mundo que passou pela Câmara está inelegível. Que coisa, hein, cara? Porque, eu te disse, parece fácil, mas é muito difícil. Porque tem coisas ali que acontecem e às vezes você assinou, foi por descuido, seja o que for, e daqui a pouco você está com problema no Tribunal de Contas, problemas diversos. Porque a gente esquece, né, que cada um dos seus poderes constituídos, eles atuam no poder
próximo, né? Então, por exemplo, o legislativo também é administrativo, né? Ele também executa, que é isso que o Maurício está falando. Então, é um ordenador de despesa. O presidente é um ordenador de despesas, ele assina contratos, ele contrata, ele paga, ele recebe. Então, assim, a mesma responsabilidade que o prefeito tem, o presidente da Câmara também tem, o vereador também tem, né? Assim como também no judiciário, né? O diretor do fórum, da mesma forma, ele também discriciona a verba ali, ele paga fornecedor, ele contrata, ele é uma figura administrativa dentro do judiciário. Então, assim, cada um dos seus poderes tem essa interlocução e cada um atua mais ou menos na área do outro de uma forma menor, claro, mas também atua. E quem não está atento a isso acaba ficando inelegível. Eu fiquei 4 anos presidente, então assim, todas as contas 100% aprovadas no Tribunal de Contas. Então assim, isso é importante. Mas se não tiver um pouquinho de cuidado e um pouquinho de conhecimento, é muito fácil ficar inelegível. É muito fácil. Estou querendo assustar a turma nova que está chegando, não, tá? Eu acho que todos os vereadores têm capacidade de ser presidente da Câmara. Claro. É legítimo. Mas os nomes vão surgir sem dúvida nenhuma. É legítima a vontade de cada um. E eu tenho certeza que o seu nome é um nome forte, sem dúvida nenhuma, por conta do teu histórico e do teu perfil também, né? Não estou brincando, não. Eu brinquei aqui com o Calé na entrevista, né? Nosso amigo Calé, figuraça. Brinquei com o Calé. Falei, e aí, Calé, já tem um grupo do WhatsApp dos vereadores? Aí ele, não, pelo menos eu não estou no grupo ainda, né? Então, é importante. E os vereadores vão precisar discutir isso. Então, né, fica aí a sugestão do Maurício Lopes como o próximo presidente aí, que eu tenho certeza que experiência e capacidade de condução ele tem, sem dúvida nenhuma. Aí. Mas é claro que vai ser uma discussão que vai acontecer de forma como tem que ser acontecendo sempre. Muita gente tem essa premissa, o prefeito que determina o presidente. Não tem nada a ver com isso, gente. Tem nada a ver com isso. É uma coisa completamente independente. É um processo de interno e é um processo que envolve tudo isso que a gente está falando. Tomada de decisão, capacidade administrativa, capacidade de interlocução. Imagina um presidente de Câmara que é um cara intransigente, que não conversa com ninguém, que não vai dar certo, não vai ter jeito. Ou vai ficar inelegível ou vão tirar ele lá. Vai ter dor de cabeça rápida. Ao final dos 2 anos, né? Maurício, se deixasse a gente ia embora, né? Com certeza. Muito assunto bacana. Há muito tempo já que eu não entrevistava o Maurício. Fiquei muito feliz com a tua reeleição, Maurício. Eu sei que eu conheço a tua história, né? Não brinquei aqui, não. Eu estou desde da estreia do Maurício no Legislativo conhecendo, conversando, né? Acompanhando o trabalho do Maurício. Fiz muitas matérias, né, quando eu acompanhava a Câmara a respeito da produção legislativa do Maurício. Sei da seriedade, sei da tua dedicação, principalmente no momento de vida que você vive, né? No momento em que a tua inspiração hoje é maior, né? E com vontade de produzir ainda mais, né? Eu tenho certeza que vai produzir ainda muito mais aí pela frente. Quero agradecer a tua disponibilidade mais uma vez, quero me colocar à tua disposição sempre, né? Você sabe disso, você sabe que você pode contar comigo, com a minha experiência e com um pouco que eu conheço aí da administração pública para essa nova etapa aí do teu mandato. Tá bom, eu também te agradeço muito, agradeço a toda a equipe aqui também da Diário TV, e que a gente possa juntos continuar com essa boa interlocução e trazendo as informações que são necessárias para a população de Teresópolis, né? O povo precisa participar mais. E aí, só assim, antes da gente encerrar, eu queria assim, lembrar algumas questões que eu tive durante o período de campanha eleitoral, né? Legal. Eu fiz muitas reuniões, muitas visitas, e uma coisa que me surpreendeu muito foi que em diversos lugares que eu estive fazendo reuniões, eu fazia uma pergunta para as pessoas assim, fala para mim o nome de 3 vereadores. Não sabe. As pessoas não sabiam responder, conheciam ali, porque eu, na verdade, já faço parte do círculo de amizade, está na família, mas muita gente com dificuldade de falar. Mas por quê? Porque não tem o costume de acompanhar, né, a política da nossa cidade, acompanhar o que está acontecendo na Câmara de Vereadores. Então, assim, é importante que a população de Teresópolis agora, a partir do próximo mandato, participe mais, visite os gabinetes, conheça os vereadores, porque é mais fácil também a gente, nesse diálogo, trazer novas propostas para Teresópolis, que você vai fazer a diferença ali, trazendo a sua sugestão, a sua opinião,
que pode se transformar aí num projeto de lei para ajudar Teresópolis. É muito fácil a gente ficar de casa reclamando das coisas, né? Quando a gente quer reclamar, a gente vira especialista em tudo, quase, né? É muito fácil ficar reclamando. Eu já ouvi muito, o vereador não faz nada. Eu falei, peraí, quantas sessões você assistiu? Quantas você foi? E não precisa nem ir, tá, gente? Porque a Diário, inclusive, transmite as sessões. Você pode ouvir de casa, sentado lá, ou então indo para casa, assistindo na internet. Você tem acesso às sessões. Mas acompanhe. Porque é uma responsabilidade que não pode ser transferida apenas aos vereadores. É uma responsabilidade nossa. O acompanhamento de quem acompanha é nosso. Quem fiscaliza os fiscalizadores somos nós. Então, faça o uso dessa ferramenta que se chama acompanhamento das ações. Até para ter argumentos, né? Cada vereador que passa aqui, eu conheço o perfil, eu assisto as sessões, eu cobri durante muitos anos, eu sei o perfil das pessoas. É vereador que não respondia nem chamada, que dirá lutar por alguma coisa lá, né? Tinha vereador que ia para lá para ficar picando papel a sessão inteira. Tem essas histórias, o Maurício conheceu. Eu acompanhei. Tem um monte de história, mas conheça, participe, não compra ideia pronta aí na internet, não. O vereador tal, não é. Você sabe, você viu, você acompanhou, foi na sessão, o cara fez aquela postura, beleza, aí você defenda. Agora não pega a ideia dos outros pronta aí na internet, fica defendendo, não. Vamos acompanhar. Dá trabalho essa coisa de viver em sociedade, mas é porque tem que dar trabalho mesmo, porque não é fácil. Faça a sua parte e acompanhe. Obrigado pela tua participação, Maurício, mais uma vez. Espero que a gente volte a conversar aí mais vezes, se Deus quiser, aí nesse mandato. Espero que a cidade se recupere. Sem dúvida, estaremos juntos. Boa sorte na tua atuação aí. O que precisar, você já sabe, é só chamar que a gente está à disposição aqui. Obrigado. Obrigado, Maurício. Obrigado. Bom, para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Muito bom poder contar contigo sempre. A gente sabe que hoje o tempo é o ativo mais importante do mundo. E se você dedicou um pouquinho do seu tempo a acompanhar com a gente aqui o nosso conteúdo, sinto-me muito lisonjeado com isso. Muito obrigado. Sabe que se você estiver acompanhando algum dos nossos recortes, tem que espalhar para todo mundo, tá? Bota no grupo da faculdade, bota no grupo do trabalho, no grupo da fofoca, no grupo da família. Depois que a tua tia lá, mais idosa, botou o bom dia com o solzinho brilhando, bota nosso conteúdo lá depois em seguida, tá? Para a gente compartilhar bastante e você ter acesso às nossas discussões. Pegou o finalzinho da entrevista aí na emissora? Não tem problema não. Vai lá no nosso canal do YouTube que está tudo registrado. Lá no canal do YouTube tem culinária, tem variedades, tem as revistas eletrônicas, tem jornalismo, tem tudo lá para você se deliciar com os conteúdos da nossa região. Aos nossos amigos de Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, um beijo grande no coração de todos vocês. Você já sabe, né? O Diário Podcast a qualquer momento está de volta aí na programação e sempre esperando a sua interação. Um beijo grande e até a próxima.